E aí, pessoal, como vocês estão? Hello, hello. Na aula de hoje a gente já tá quase finalizando nosso conteúdo, viu, gente? Na verdade, a gente deu uma adiantadinha. Inclusive, é por isso que o Classroom, ele tá meio confuso, né? Porque da aula passada foi a aula 9, mas aí eu fui olhar no plano de ensino e, na realidade, a gente tá vendo o conteúdo da aula 11 hoje. A gente já viu todo o conteúdo das aulas anteriores. Então, ou eu me confundi ou a gente tá adiantadinho. Mas aí, vou falar um negócio aqui pra vocês. Hoje é uma das nossas últimas aulas do semestre, aulas conceituais. Gente, não dá pra um formulário aqui. Hoje é uma das nossas últimas aulas conceituais. Acho que depois dessa só falta mais uma, que é a aula de elaboração de instrumentos, mas eu vou verificar aqui se é isso mesmo ou se eu estou falando errado. De instrumentos não, de laudo. Construção de laudo, atestado, etc. Gente, aquilo ali... Quem mais viu os instrumentos que eu mandei pra vocês? Menino, guardem aquilo ali. Guardem, porque aquilo é ouro. Ouro, 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 ouro. Gente, eu recebi aquilo de um professor da minha pós em avaliação psicológica. Lá naquele compilado tem diversas anamneses para vocês usarem na prática de vocês. Tem diversos instrumentos, né, que não são comercializáveis, mas são de domínio público, né, e são utilizados para avaliação do estado mental. Tem muita coisa ali, muita coisa. Então eu falei assim, o professor passou para mim, eu falei, menina, eu vou passar para os meus alunos de psicodiagnóstico. Quem não viu ainda, gente, veja, tem muita coisa mesmo. Baixem, descompactem, né? Tem até escala, gente. Essa CBCL aqui, que é uma das escalas que tem no compilado, são 53 itens, ó. Tem escala de ansiedade, tem escala de avaliação de depressão, tem escala para jovem, tem escala de estresse, tem escala de autismo, checklist para autismo, a CBCL, que é um dos instrumentos mais utilizados também. Tem muita coisa, muita coisa. E ainda tem as anamneses aí, as entrevistas estruturadas. Então, aproveitem, repassem. Na verdade, eu nem sei se eu podia repassar, né? Mas o professor disse que podia repassar, então acho que pode. Porque foi ele que... todos esses instrumentos que estão lá, gente, eles não são comercializáveis, tá? São, como eu estava falando, são instrumentos de domínio público, né? Que você acha, se você pesquisar, você acha, só que lá dentro estão uma grande parte. É porque você vai ter que baixar e descompactar, tu tem que ter um descompactador no computador, né? Ou no celular. Porque são muitos arquivos, então tá compactado. Então é por isso que talvez você não tenha conseguido ver. Bom, gente, assim, hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai fazer muitas coisas. Hoje a gente tem bastante coisa pra ver. Hoje eu quero saber por que eu, a bonita, não tô conseguindo... É aqui, né? Hoje a gente vai ver bastante coisa, né? Hoje a gente vai falar do genetograma. Na realidade, o genetograma era pra gente ter visto anteriormente. Só que... não sei o que aconteceu, acho que eu esqueci na verdade não é genetograma, é genograma, né? Eu esqueci do genograma e aí eu fui dar uma olhada novamente no plano de ensino. Gente, peraí, falei de entrevista diagnóstica familiar, mas não falei do genograma. Então, hoje a gente vai falar do genograma, né? A gente vai estudar através de um estudo de caso, que eu coloquei o livro em que eu me baseei para a aula de hoje no Classroom também.
Aí a gente vai estudar o genograma e a partir desse estudo de caso, a gente vai finalizar falando de integração dos dados do psicodiagnóstico e a entrevista devolutiva, ok? Pessoal, eu liberei agora 2h30 uma atividade valendo pontuação, tá? Todas as atividades que a gente está fazendo esse semestre, elas vão valer a pontuação, porque a pontuação dessa disciplina está dividida entre a avaliação que a gente vai ter nas 2 últimas aulas, né, e as atividades. Só que essa atividade, ela tem um valor dobrado, ela vai valer como 2 atividades, né, porque vocês vão ter que elaborar uma entrevista devolutiva. Mas é aquela coisa, vocês vão elaborar a entrevista devolutiva em primeira pessoa. Então, o que vocês vão elaborar, na realidade, é a encenação da entrevista devolutiva, é o roteiro. Todas as coisas que vocês vão falar para o paciente do estudo de caso, para os pacientes do estudo de caso que a gente vai ver hoje. Né? Como que você falaria? A gente vai ver alguns princípios da entrevista devolutiva hoje, né? O que ter cuidado. Na verdade, assim, a questão da entrevista devolutiva, ela é muito intuitiva, né? Ela é muito de intuição. Porque você vai finalizar ali o processo e você tem que observar, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, hoje a gente vai ver alguns passos de como realizar essa entrevista de fechamento, né, do processo, o que falar, o que não falar, quais informações eu escolho para levar para os pacientes, tudo isso a gente vai ver hoje, tá? E aí vocês vão fazer essa atividade, e é uma atividade bem simples, então é até semana que vem, né? E aí eu vou corrigi-la. Essa atividade, as outras eu não corrigi, não atribuí pontuação. Mas como essa atividade, ela faz parte do processo e vocês vão precisar fazer isso também na avaliação final, né? Essa entrevista, essa atividade, exclusivamente eu vou corrigir e atribuir pontuação, tá bom? Não vai ser tipo, de você ter feito, você já tá ok. Eu vou corrigi-la. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, a avaliação final está prevista para as 2 últimas aulas, né? Será uma avaliação consultada assíncrona, né? E na avaliação eu vou dar 2 estudos de caso para vocês vão escolher um dos 2 e vão elaborar um processo psicodiagnóstico. É isso, essa é a avaliação final, né? Então, serão 2 aulas para vocês fazerem isso, então vocês vão ter 2 semanas para elaborar essa avaliação, vai ter bastante tempo, né? Até porque, como eu falei, a gente já está no penúltimo conteúdo, né? A aula que vem, eu vou olhar aqui no Classroom rapidinho, só para ter certeza disso. A aula que vem, se eu não me engano, é a nossa última aula de conteúdo, né? Que vai ser a aula de elaboração de documentos, que a gente vai ter inclusive uma atividade para elaboração do laudo, né? E aí a gente vai fazer isso em sala. No caso, peraí um momento, aqui, plano de ensino. Sim, exatamente. A aula que vem é a nossa última aula de conteúdo. A gente já viu todos os conteúdos que tínhamos para ver nessa disciplina, só falta a elaboração dos documentos, né, provenientes do psicodiagnóstico, né? Então, a aula que vem a gente vai aprender a elaborar atestado, encaminhamento, laudo e relatório. Relatório mais superficialmente, né? Porque vocês ainda vão aprender sobre relatório nas disciplinas de estágio. Então, a gente vai focar mais nos documentos oficiais do psicodiagnóstico, né? Encaminhamento, laudo e atestado. Que a gente fica um pouquinho perdido na prática na hora de elaborar esses documentos. E aí a gente vai aprender a aula que vem e aí vai ser a nossa última aula. A gente vai fechar a disciplina semana que vem, na última semana de setembro, né? Então, aí eu vou ver, né? Ainda tem 3 semanas, só que 2 são de avaliação. Na realidade, uma é feriado. Não, tá certo. Eu que tô... Olha aí, gente, vocês vão ter 3 semanas para elaborar a avaliação. Por quê? Porque dia 12 é feriado. Então, a gente não vai ter aula no dia 12. Então, olha, a nossa última aula de conteúdo vai ser semana que vem, né? Aí, no dia... Peraí, cadê?
No dia 5, a avaliação já estará disponível para vocês fazerem. E vocês terão que entregar essa avaliação, porque a disciplina ela fecha, eu acho que fecha dia 18, né? Então vocês vão ter que entregar antes, é verdade. Então vocês vão ter aí quase 3 semanas para fazer essa avaliação. Então bastante tempo para pesquisar, para olhar, entendeu? E vai ser assim. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, a avaliação vai ser individual, né? Isso, vai ser individual. Individual. Beatriz, a respeito da disciplina, eu tenho que conversar com você depois, tá bom? Bom, gente, então, hoje a gente vai falar sobre a análise e integração de dados e devolutiva, tá? E a gente vai começar, como eu tinha falado no início da aula, né, o quê? Que eu estava revendo o plano de ensino e eu percebi que a gente não tinha falado sobre o genograma. E o genograma é uma ferramenta muito bacana, né? Professora, eu só uso o genograma quando eu vou trabalhar com terapia familiar? Não necessariamente, ok? O genograma ele pode ser utilizado inclusive em terapia individualizada, é isso que a gente vai ver hoje. E o que é o genograma? Eu acredito que isso aqui você já deve ter visto, né? Parece muito com coisa de biologia, né? Que a gente via evolução das espécies, genética, etc. Não parecia? Pois é, o genograma a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui, que ele pode ser desenhado, né? Porque a ideia do genograma é que você vá desenhando ele junto com os pacientes ali. Isso, parece o heredograma, exatamente. A gente vai... Eu iniciei a gravação já, né? Já. A gente vai desenhando ele na sessão junto com o paciente, né? Então, aí já sabem que vocês vão precisar de uma mesa, né? É legal usar uma cartolina, porque dependendo da estrutura familiar, um papel não vai dar. Até para que o paciente consiga visualizar o que você está fazendo e que você consiga anotar todas as características que ele vai trazer ali naquela folha, né? Então, é bacana você trabalhar com uma folha bem maior, uma cartolina, talvez, né? Seria uma boa ideia. Mas o genograma, ele serve para a gente conseguir organizar a estrutura familiar da pessoa, conforme o que ela está trazendo ali, né? E para a gente conseguir entender mais claramente, né, visto de cima, a estrutura familiar dela, a dinâmica familiar, o que aconteceu ali na família. A gente fala muito, né? Quando tá falando de terapia familiar, a gente fala de sintoma, né? Um sintoma, sempre tem uma pessoa que apresenta o sintoma de algo que pode estar acontecendo que às vezes é familiar. Então essa pessoa, ela pode se apresentar como sintoma, dependendo da visualização de como que essa pessoa apresentou a demanda dela. Talvez você observe que seja algo de não trabalhar somente com ela, mas talvez com a estrutura familiar dela. Um exemplo, né? Você, durante a psicoterapia individual, ou enfim, a avaliação inicial de uma pessoa, essa pessoa traz que na família dela, né, a minha família é uma família muito silenciosa, a gente não conversa entre si. E aí você percebe que tem ali uma demanda que não é só da paciente, né, é uma demanda familiar. E aí você conseguir designar uma possibilidade de fazer uma avaliação que é familiar, né, estabelecimento desse genograma para perceber o que pode estar acontecendo ali dentro dessa estrutura, dessa dinâmica familiar, que possa estar sendo levantada como sintoma, né? Então o genograma ele serve para essas situações em que a gente percebe que tem uma demanda que não é só da pessoa, né? E a pessoa está apresentando, mas ela está apresentando algo que representa a família dela, e veremos a possibilidade de fazer esse genograma com a família inteira.
Então, a partir disso, né, nós verificamos as relações familiares, a estrutura, o funcionamento e dinâmica de pelo menos 3 gerações do sistema familiar. Né? 3 gerações porque, por exemplo, a gente vai ver, digamos que é uma paciente mulher, então a gente vai ver os filhos dela, né, e aí a gente vai ver os pais dela e os avós dela. Então, pelo menos 3 gerações familiares. Se a pessoa lembrar de mais coisas, melhor ainda. Mas, no mínimo, trabalhar com 3 gerações que a gente consegue estabelecer uma estrutura muito melhor, certo? Bom, eu coloquei aqui alguns símbolos que a gente usa e vocês vão lembrar de alguns porque parece muito com o da biologia, né? O quadrado. Gente, lembrando que homem, mulher, etc. é utilizado aqui como sexo, tá? Então aqui, quadrado representa o homem, o círculo representa a mulher, o triângulo representa o sexo desconhecido, né? Por exemplo, a gravidez, a pessoa não sabe qual é o sexo da criança, ou então a criança morreu antes, houve um aborto ali antes que pudesse ser concebido qual o sexo da criança, ou quando existem casos de hermafroditismo, a gente utiliza o triângulo. Todas as vezes que um desses símbolos estiver cortado por um X no meio, eu coloquei aqui só o círculo, mas o quadrado também. Quando ele estiver cortado no meio, né, significa que essa pessoa morreu, existiu uma morte. Se esse quadrado, ou esse círculo, ou esse triângulo estiver cortado no meio e uma metade estiver preta, isso significa que essa pessoa, né, tem histórico de dependência química, alcoolismo, abuso de substâncias não lícitas, abuso de substâncias lícitas, enfim. Tudo isso entra aqui na dependência química e a gente vai expressar isso com esse quadradinho, metade preto, metade branco. Se o quadrado tiver metade preto, metade branco, mais na vertical, isso representa uma doença clínica crônica, né? Pode ser uma doença cardiovascular, um câncer, o que mais? Doenças hepáticas, imunossupressoras, tudo câncer é imunossupressora, mas enfim, tudo isso vai aqui, né? E aí você vai caracterizar através desse quadradinho aqui pintado no meio na vertical. Os símbolos são muito parecidos, né, gente? Então é sempre bom a gente ir consultando para ver o que a gente vai desenhar ou não, né? Na doença mental, o preto vai do outro lado, tá? Na doença clínica, a faixa preta vai na direita, na doença mental, a faixa preta vai na esquerda. Então aqui, olha, doença mental, se a pessoa tem histórico de algum transtorno, né, se ela tem alguma patologia mental, a gente coloca isso, esse quadradinho, essa lista preta na esquerda. Se houver, né, se a pessoa que está contando a história falar de um membro da família, né, ninguém tem certeza de que ele era dependente químico, mas suspeita-se por conta de algumas alterações patológicas dele, né, o quadradinho, ele é também dividido no meio, só que a parte de baixo é cinza, não é preta. Se essa pessoa tem... Gente, tá muito torto isso aqui, porque eu fui fazendo na mão, viu? Se a pessoa tem histórico de doença mental com o uso de drogas, os dois juntos, o quadrado está quase todo preto, só 1/4 do quadrado fica pintadinho de branco. Ou quadrado ou círculo, tá, gente? Eu coloquei quadrado aqui para facilitar meu trabalho. Mas lembra que a gente está falando dos sexos no geral. E esse símbolo aqui é para ser um cadeado, tá? Me perdoem aí pela minha falta de habilidades geométricas no PowerPoint, no Google Slides, né? Mas isso aqui é um cadeado. Esse cadeado a gente usa, né? Exemplo, tem um filho na família que é adotado, mas ninguém na família sabe que ele é adotado, é segredo de família, né? E aí você vai colocar um cadeadinho do lado desse filho. Ou então, por exemplo, durante as sessões você percebe que tem um histórico de traição, né? O homem traiu o avô, traiu a avó e só os filhos sabem, a avó não sabe. Aí você desenha o cadeadinho ali do lado da representação da avó, não do avô, do lado da representação do avô. Isso aqui tudo, gente, é motricidade. A gente vai trabalhar nossas capacidades motoras de ir desenhando, porque como eu falei,
processo do genograma, a gente vai desenhando junto com o paciente. Desenhando junto assim, você desenha e ele vai visualizar o que você está fazendo, né? Você vai fazer ali na hora. Se você tiver uma mesa digitalizadora, perfeito, incrível, né? Mas assim, para os psicólogos iniciantes ou que não dispõem dessas maravilhas tecnológicas, a gente vai na cartolina e no marcador mesmo, hidrocor, né? Para ficar mais fácil, não ficar tão torto. Então, é o cadeadinho. Agora vamos para as linhas. Todos esses aqui são representativos das pessoas. Agora a gente vai falar das relações. Se a linha que liga uma pessoa a outra é pontilhada, significa que essas duas pessoas namoram. Se a linha é tracejada, significa que as duas pessoas estão noivas. Se é linha direta, né, significa que tem um casamento ou uma união estável ali entre essas duas pessoas. Se essa linha estiver cortada no meio, significa que houve uma separação. Se tiver cortado, separação é diferente de divórcio, tá, gente? Porque separação não necessariamente implica processo judicial. Então, essa primeira linha aí, se tiver só uma linha, estão só separados, não necessariamente divorciados. Se tiver divorciado, duas linhas, uma depois da outra. E se o parceiro ou a parceira tiver morrido, um X. Gente, tá muito torto, mas o que importa é a intenção e vocês estão entendendo. Se tiver cortado no meio, né, se tiver um X nessa linha, significa que o parceiro ou a parceira faleceu. Aí, mas isso vai ficar meio óbvio, né? Porque se a pessoa tiver falecido, o círculo vai estar cortado com X ou o quadrado vai estar cortado com X. Gente, eu sinceramente, falando bem sinceramente aqui pra vocês, eu acho muito bizarro esse negócio de ser cortado com X, porque parece, sei lá, que a pessoa foi eliminada, né? Parece, sabe, quando tem reality show, que a pessoa é eliminada e coloca um X na cara da pessoa. Pois é, no genograma o X representa a morte. Então, às vezes eu acho meio bizarro isso. Mas é gráfico, né? Bom, esse daqui são as ligações, né? Se das ligação de duas pessoas tiver um triângulo, esse triângulo aqui, gente, é menor, tá? Ele não é do tamanho normal. O triângulo da gravidez a gente desenha pequeno. Então, se tiver um triângulo, é gravidez. O triângulo justamente porque, digamos que a pessoa não saiba qual é o sexo da criança ainda. Então, isso significa que vai ter um triângulo ali indefinido. Se essas duas pessoas estão ligadas e tem um círculo preto, né, delas duas ligando uma a outra, significa que houve um aborto espontâneo ali. Isso aqui é um X, tá? Porque o meu X estava ficando muito torto e aí não tem a forma X nas formas do Google Slides. Então eu botei, mas é um X, tá? Se o aborto for provocado, é um X. Se o aborto for espontâneo, uma bolinha preta. Se da ligação de duas pessoas houver uma guarda temporária, aí a linha dessa criança aqui, ou desse adolescente que vai estar aqui embaixo, vai ser pontilhada. Se essa criança for fruto de uma adoção, a linha é tracejada. Se for filho biológico, a linha é reta contínua. Se tiver mais de um filho, aí a gente faz os nascimentos múltiplos. Ele pode ser tanto assim na diagonal, como pode ser aquele que é assim, é uma reta e vários tracinhos assim, né? Tipo como se fossem uma régua. Também pode ser desse jeito. Na realidade, esse daqui na diagonal, ele é utilizado para o caso de gêmeos, né? Nasceram, são gêmeos, trigêmeos, enfim. Aí a gente utiliza esse daqui, que é para dizer que eles nasceram simultaneamente. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Vocês estão aí, pessoal? Estão acompanhando tudo? Estão entendendo? Repete a parte dos gêmeos, por favor. É porque assim, se o nascimento dessas crianças forem ao mesmo tempo, né, a gente pode usar esse aqui na diagonal, porque normalmente para filhos a gente só usa aquele traçado normal, como se fosse uma régua, né? Eu vou já mostrar esse aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Pronto, para filhos a gente usa assim, ó, normal, o traçado com as suas delimitações.
Quando é gêmeos, né, nasceram no mesmo dia, a gente utiliza essa na diagonal aqui, para dizer que são gêmeos, né, nasceram no mesmo dia. Nasceram no mesmo dia, no mesmo horário. Oi, Jamile, boa tarde. É genograma que a gente está estudando, Jamile. É um instrumento psicológico para a gente verificar a dinâmica e estrutura familiar dos pacientes. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente utiliza. No livro tem alguns outros, né? Tem alguns outros que são relacionados à interpessoalidade. Então, por exemplo, tem uma delimitação de que se a pessoa tiver um conflito com outra, você pode fazer um tracejado de uma até outra. Se morar na mesma casa, você faz um círculo com todas as pessoas que moram na mesma casa, né? Tem essas outras delimitações. E esses símbolos aqui são os que a gente mais utiliza. Bom, e aí, eu vou falar das etapas. Ah, sim, uma coisa importante para falar aqui. Digamos que dessa separação ou desse divórcio, né, tiveram filhos. E esses filhos foram separados, né? Ficaram com um dos genitores. A gente vai colocar o tracinho no genitor que não ficou com a criança, tá bom? Então, se os dois pais se separaram e só um ficou com a criança, a gente vai colocar o tracinho de separação ou divórcio no pai que não ficou com a guarda dessa criança. Se a guarda for compartilhada, o tracinho fica no meio dos dois, ok? Entenderam, gente? Esse negócio dos tracejadinhos aqui, da separação, do divórcio? Sim? Quando eu não entendi em relação a quem fica com a guarda, professora. Peraí. Onde o tracinho fica? Deixa eu ver se eu consigo... Aqui assim, né? Deixa eu ver se vai dar pra enxergar. Gente, essas... Ah, nossa. Eu fiz a linha e... Agora onde é que tá a linha? Sabe-se Deus. Putz. Não, pera. Deixa eu abrir aqui um quadro pra eu mostrar pra vocês, pra ficar mais fácil. Só um momentinho, gente. Pronto, tá todo mundo vendo minha lousa? Beleza. Essa a gente tem aqui, né? Meu Deus do céu, tá lindo isso. Aí tá aqui, né? Dessa união aqui desses dois, vieram 3 crianças. 3 crianças. Veio 2 mulheres e um homem. Gente, peraí, agora... Só um momentinho. Veio 2 mulheres e um homem. Beleza. Esses dois aqui, eles se separaram, né? Se separaram. E aí, quem ficou com a guarda das crianças foi a mãe. Que é a mãe. Eles se separaram, se divorciaram, né? De acordo com o que a gente viu, o divórcio são duas retinhas. Se a mãe ficou com a guarda das crianças, a gente coloca aqui, ó, dois retinhos aqui perto do pai, para dizer que esses dois, no caso deles dois, quem ficou com a guarda da criança foi a mãe. Se no caso não tivesse acontecido isso, detalhe é que aqui tem uma linha, né, para dizer que eles foram casados.
Se no caso a guarda for compartilhada, a gente coloca aqui no meio. Divorciaram, né? Se divorciaram, mas a guarda é compartilhada. Entenderam? Aí, se a guarda ficou com o pai, a gente bota aqui na mãezinha, que não ficou com as crianças, a pobrezinha. Entenderam? Professora, Ok. ficou bem claro. Então, continuando, pessoal. Cadê? Beleza. Eu decidi que a gente vai ver cada etapa, né, do desenvolvimento do genograma através de um estudo de caso muito bacana, com um grande plot twist. Gente, esse estudo de caso que tem no livro é incrível. Inclusive porque vocês falaram que gostaram, né, de estudar a partir de estudos de caso, e eu acho que fica bem ilustrativo para a gente ir percebendo. Mas o genograma, ele normalmente acontece em 5 etapas, né? A primeira etapa é a etapa da entrevista, da demanda inicial, que nem sempre a demanda inicial é de um genograma. Às vezes a pessoa, na realidade, nem sabe o que é um genograma, nem sabe se necessita de uma psicoterapia familiar, né, de algo que envolve a família toda. Então, como eu falei, a gente precisa ficar bem atento, né? Vamos levar a criança para o psicodiagnóstico. Mas a criança, né, você percebe ali em algum momento que aquela criança tem algo que também diz respeito aos pais dela. Que talvez os pais dela não estejam de alguma forma limitando seu comportamento, ou então é uma criança que está sendo negligenciada, ou é uma criança que está apresentando algum sintoma que é familiar. Aí você vai captar isso através da fala, tanto da criança quanto dos pais. E aí você vai dizer, olha, tendo em vista a necessidade, né, tendo em vista o que foi observado, né, verifica-se a necessidade da gente fazer algo mais familiar, já que essa criança que vocês trouxeram é ótimo. A filha de vocês, né, ela tá apresentando um sintoma que não é só dela, né, até porque essa criança já foi, digamos que a criança já tenha sido levada em especialistas, né, foi levada no neurologista, já foi, né, levada em tudo que é canto, não apresentou nada em comum. Então aí a gente tira a conclusão de que a questão da criança não é física, não é fisiológica, né? Ela está somatizando um sintoma que diz respeito não só a ela, mas à família. E aí você vai falar isso para a família, para que tenha essa justificativa do porquê que você está utilizando essa técnica, né? Que o genograma é uma técnica. E a gente vai ver o estudo de caso, gente. Estudo de caso é muito bom. Bom, olha só o nome da mãe. O nome da mãe é Florinda. A Florinda, ela ligou para o serviço de psicologia e relatou que a filha, a Maria, de 8 anos, não conseguia nem ler nem escrever. A escola solicitou uma avaliação psicológica. Ela fez uma avaliação cognitiva, não teve nenhum indício de que tinha algo errado. Durante a etapa do processo avaliativo, em uma das sessões com os pais, a mãe, né, detalhe que a Maria, ela já estava em um processo de avaliação, né? A psicóloga já tinha feito uma avaliação cognitiva com ela, já que ela não conseguia nem ler nem escrever, então ela já tinha passado por esse processo. O psicólogo, ele percebeu que precisava de algo mais familiar no meio do caminho, olha só. Durante a etapa do processo em que ele estava conversando com os pais, a mãe referiu haver algo muito triste na família que ela ainda não gostaria de contar. Então tá vendo aí que tem um indício, tem um indicador de que talvez a Maria esteja apresentando um sintoma, ela seja o sintoma da família. Ela esteja apresentando um comportamento que diz respeito à dinâmica familiar dela. Quando a mãe falou sobre isso, o pai complementou e disse: passado é passado, temos que olhar para frente. Falar sobre a dor não leva a nada. Continuando, com o resultado da avaliação e a fala dos pais, considerou-se relevante investigar a história familiar, a fim de compreender se existia alguma associação entre o sintoma e a dinâmica transgeracional. Aí a família aceitou, todos aceitaram participar, todos os membros da família, né, da família central, no caso da família da Maria, da família nuclear,
aceitaram participar da construção desse genograma. Então, vamos lá, a família era composta pelo casal dos pais, né? Como é que é o nome do homem, gente? Eu esqueci. Arthur e a Florinda. Então era composta pelo Arthur, Florinda e 2 filhos. É porque ele não fala o nome do segundo filho aqui. O segundo filho se chama Tiago. E a Maria é a irmã mais velha. Tendo em vista isso, né, que a gente já sabe qual é a estrutura nuclear dessa família, a gente já consegue fazer a estrutura básica. Façam aí no caderno de vocês, é isso que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Peguem uma folha e desenhem nessa folha de papel o genetograma. Eu coloquei genetograma, mas a gente pode também chamar de genograma, as duas estão corretas. Pertencente a essa primeira etapa, que a gente já conhece a estrutura familiar da Maria. Como é que vai ficar, gente? Desenhe aí, por favor. É bem fácil, essa primeira etapa é fácil. Professora, pode falar um pouquinho que eu fui pegar um lanche, aí eu perdi essa parte da família. Ah, tá, peraí. Só um pouquinho. Aqui, ó. Ok. A família era composta pelo casal de pais, o Arthur e a Florinda, e eles tinham 2 filhos. A Maria, que é a mais velha, e o Tiago. Já, professora, eu já fiz Tá. aqui. Como é que ficou, gente? Deixa eu ver. Vocês conseguem ligar a câmera aí pra eu ver? Gente, alô? Vocês estão aí? Para ligar? É, pra eu ver como foi que vocês desenharam, pra ver se tá certo. Rapidez. Gente, alô? Vocês não conseguiram... Não, tive uma ideia melhor. Minha internet caiu, desculpa, professora. Tudo bem. Eu tive uma ideia melhor, pera lá. Cadê? Vamos entrar nesse Jamboard aqui. E aí vocês desenham... Peraí, deixa eu apagar o meu, né? Que senão eu vou dar a resposta. Vê se vocês conseguem entrar nesse Jamboard aí pra desenhar. É nessa lousa interativa, né? Isso, lousa interativa. Eu acabei de compartilhar o link no chat, é só clicar. Então, eu tô pelo celular. Dá pra eu fazer isso pelo celular sem cair o vídeo? Então, eu tô nessa dúvida, não sei te dizer. Por precaução, não clica. Por precaução, não clique. Tem que baixar um aplicativo no celular. Ah, é? Quem é que tá pelo computador aí, gente? Eu tô baixando aquilo lá, aplicativo. Quem tiver pelo computador fica mais fácil. Quem não precisa baixar. Ah, então tá bom. Então não vou baixar. Obrigada. Vou só prestar atenção. Isso. Quem está desenhando? Pode desenhar, gente, como é que vai ficar. Mas desenhe em cantinhos separados, tá? Porque senão o que vai acontecer é que não vai caber o de todo mundo. Olha o círculo perfeito. Quem é a iguana anônima, gente? Quem está desenhando? Não aparece os nomes aqui.
Eu tô desenhando essa iguana anônima, gente. Você é iguana anônima, Thaisa. Ai, gente. Pronto, a Thaisa tá desenhou o círculo. O círculo é quem, gente? Me digam aí. Quem é o círculo? É a Florinda, É a o mãe. Isso, é a Florinda. E o quadrado? É o pai, que eu não lembro o nome dele. O pai tá esquecido no rolê, né? Eu acabei de esquecer o nome dele também, é o Arthur. Thaisa, deixa eu te falar. A melhor forma de você fazer isso... Peraí, vou apagar aqui seu desenho. Fique à vontade. É assim, ó. Vai pegar aqui, vai puxar. Aí você faz a linha entre eles, entendeu? Fica muito melhor. Aí como são Tá aqui. dois childrens, a gente pode fazer aqui assim, ó. Né? Aí a bolinha e o quadrado. Aí, Beleza. que tá... Aí, no caso, quando for desenhar, tem que colocar por ordem de nascimento ou não? Tanto faz? É bom. A gente coloca a Maria, que é a mais velha, primeiro. Peraí, gente, agora deixa eu só confirmar que me veio essa dúvida. É do mais novo pro mais velho, eu que errei aqui. É do mais novo pro mais velho, então a gente vai fazer o contrário. Quem vai ficar aqui é o Tiago, que é mais novo. E aqui vai ficar a Maria. Eu vou colocar aqui só a inicial. T de Tiago, M de Maria. Essa daqui é a Florinda. E esse daqui é o Arthur. Entenderam, gente, essa primeira etapa? Facinho, né? De boas? Não pra são vocês? dois irmãos, professora? Ou eu Oi? viajei? Oi? Não são dois irmãos, não? Ou eu viajei? Não, são dois irmãos. Não, mas fora a Maria. Não, são dois só. É o Tiago e a Maria. Gente, socorro. Meu computador travou. Ah, não. Professora, Oi. não tem que ter a linha ali cruzando entre eles dois, como você fez no aquele outro desenho? Como assim? Que linha? Entre a mulher e o homem. Ah, sim. Só que Uma linha essa... ali. Só que essa linha a gente vai fazer depois, porque como a gente vai ligar eles dois pra falar do pai e da mãe, a gente faz a linha deles depois, entendeu? Ah, tá. Uhum. Que aí fica mais fácil de a gente compreender. Gente, minha seta sumiu. Socorro! A seta do mouse sumiu, eu não tô vendo a seta. Mas enfim, acho que ainda dá pra controlar aqui. Cadê? Pronto. Continuando, né? Então a gente já tem a ideia da estrutura familiar e agora vamos à segunda etapa. Aí, gente, como vocês viram, na primeira etapa, o que a gente faz na primeira etapa? A primeira etapa, ela serve pra gente contextualizar, né? A família, quem faz parte, né? E aí a gente vai perguntar, né, se a gente pode utilizar o genograma, vai explicar o que é o genograma, para que ele serve, por que a gente decidiu utilizar o genograma, qual a necessidade que a gente viu. E aí a gente vai dar os direcionamentos. Olha, na próxima sessão é necessário que todos os membros do núcleo familiar de vocês venham, todos que moram na mesma casa. Então, se na casa mora avó, tio, sei lá, sabe, 10 pessoas na mesma casa, não é que é obrigatório irem todas, mas é que é importante, porque a gente está falando dessa estrutura familiar. A não ser que, sei lá, more uma numa casa e a outra mora no quintal. Aí tudo bem, a gente vai só quem está ali presente todos os dias dentro da dinâmica familiar, naquela estrutura ali da casa, certo? Então, como vocês viram nesse estudo de caso aqui, a psicóloga pediu para que
fosse a mãe, o pai e as duas crianças. Professora, mas até as crianças? E como assim? Como é que vai ser isso? Sim, as crianças elas participam do processo, a não ser quando, né, for uma questão falando de sexualidade, falando de relações sexuais, falando de agressão, de violência, né? Você perceber que existe uma temática ali que precisa ser explorada a partir desses assuntos que são sensíveis para a criança, aí a gente pode falar, olha, próxima sessão, né, eu gostaria que viessem só os dois, não trouxessem as crianças. Então, a gente precisa ser sensível para todos esses pontos. E aqui, voltando para o nosso estudo de caso, na etapa 2, o que acontece na etapa 2, gente? A segunda etapa é a etapa em que você vai ver qual dos dois membros, né, desse casal, da família, qual deles vai falar sobre a história familiar dele. Então, você vai investigar sobre a estrutura familiar de um desses dois membros. Quem vai ser o primeiro? Não se sabe. Quem escolhe ali são os dois em um acordo. Você começa, o outro começa. Então, a partir de perguntas, você vai investigar várias coisas na segunda etapa. Na segunda etapa, você vai pesquisar, você vai perguntar quem são... não, mas é porque eu ainda não estou mostrando os slides mesmo. Na segunda etapa, você vai mostrar, você vai perguntar quem são os membros da família dessa pessoa, né? De onde eles vieram, qual estado eles vieram, como foi a história de vida deles, quais as principais características que essas pessoas tinham, né? Se eram pessoas agressivas, se eram pessoas caladas, o que fazia eles perceberem isso, quais as maiores lembranças, quais as lembranças mais marcantes que essa pessoa tem desse familiar, né? Se ele era próximo ou não, de quem esse familiar era próximo, de quem ele era distante, quem ele tinha rixa, briga, se teve algum rompimento aí familiar, né? Quais são as principais semelhanças e diferenças entre as gerações, né? Por exemplo, se o indivíduo está falando do pai dele, qual é a principal semelhança? O que você se acha mais parecido com seu pai? O que você acha que você tem mais diferente dele, né? Histórico de doença, tudo. E, inclusive, você pode solicitar que essas pessoas tragam documentos, né? Fotos, álbuns, cartas, músicas, coisas que possam adicionar a esse histórico aí desses membros da família. Aí, gente, o que acontece? Ué, eu mutei meu microfone? Foi. Mutei meu microfone sem querer. E aí, o que acontece? Né? Você também pode pedir, se você perceber que esse membro da família ali, não lembro, eu era muito pequeno quando ele morreu. Aí você pede, não, então você vai fazer o seguinte, sua tarefa durante essa semana, você vai perguntar dos seus familiares, né, que conheceram essa pessoa antes dela falecer, e você vai me trazer essas informações. Tudo isso é muito importante, porque é como se a gente estivesse juntando todas as pecinhas de um quebra-cabeça. A gente está fechando esse quebra-cabeça para conseguir compreender a estrutura familiar. Vocês vão ver como é que isso acontece. Olha só. Outra coisa bacana é que no final que a pessoa descreve ali a família dela, etc., você vai pedir para a pessoa, dê um nome para sua família. Né? Que nome que você daria? Se você pudesse dar qualquer nome para sua família, que nome você daria para ela? Né? E aí vocês vão ver como que isso acontece aqui no nosso estudo de caso. Então, na segunda sessão, né, do genograma, compareceram o Arthur, a Florinda, a Maria e o Tiago. O avaliador iniciou o encontro e aí pediu para que eles escolhessem quem ia falar sobre a sua história familiar, e quem começou falando foi o Arthur. O Arthur disse que os pais dele moravam no campo, nunca estudaram, ele mesmo só estudou até o 4º ano. A vida deles era muito dura, que ele e os seus 2 irmãos trabalhavam na lavoura desde criança. Sua irmã, já temos aí a quantidade de pessoas, né? Então, ele tinha 2 irmãos e uma irmã. A irmã dele cuidava da casa junto com a mãe, e elas trabalhavam fazendo doce. A Florinda, e detalhe, não é porque ele tá falando, só ele pode falar, não.
Se os outros membros da família também lembrarem de coisas a respeito da dinâmica familiar, ou das pessoas que ele está falando em específico, né, não tem problema nenhum. A gente só tem que lembrar que a fala principal é do integrante em quem está o foco. Então, nesse caso aí, o Arthur era o foco da conversa. Ele é o personagem principal. Os outros ali, enquanto não chega a sua vez de falar sobre a estrutura familiar, né, no caso a Florinda, ela fica num papel secundário. Mesma coisa quando ela é o foco principal. O Arthur pode adicionar comentários, pode fazer, mas se você percebe no meio da sessão que um tá querendo embananar o outro, um tá querendo suprimir a fala do outro, você chama a atenção. Olha, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a estrutura. Vamos parar um pouquinho para entender melhor como é que é a estrutura do fulano, né? Tudo bem? Ok. Continua. Aí a Florinda fala ali no meio do caminho que os seus sogros eram muito trabalhadores e morreram cedo em função da vida dura. O Arthur conta que era muito comum eles adoecerem devido ao trabalho e à alimentação precária. A irmã dele teve pneumonia 2 vezes, sendo hospitalizada. E aí, gente, a gente já tem o quê? Mais informações. Então, vamos continuar aqui o nosso genetograma, né? Eu vou apagar aqui o desenho da... Ixi, como é que apaga esse quadrado aqui? Thaísa do céu, mulher. Como que apaga? Não sei apagar, não. Ah, obrigada, Thaísa. Bom, então vamos complementar. Agora que a gente já tem mais uma ideia da estrutura familiar, né? Vamos desenhar. Então, aqui a gente tem o avô e a avó. Todos os 2 mortos, já morreram. Gente, é sério, é muito estranho ter que desenhar X na pessoa para dizer que ela morreu. É um negócio muito bizarro. E aí, dessa união dos 2, surgiu quem? São 4 crianças, né? Tivemos... Nossa, mas tá bonito isso aqui. Tivemos o Tiago. Ou Tiago não, né? O Arthur. Agora veio a dúvida. Deixa eu olhar no relato ali de novo. Se ele não fala de idade, né? Ele não fala quem é o mais novo, quem é o mais velho. Então a gente vai só colocar aqui o Arthur. E ele tinha mais 2 irmãos e uma irmã. O Arthur, que é esse aqui, ele que se casou com a Florinda, né? Casou com a Florinda. E dessa união, F de Florinda, dessa união eles tiveram 2 crianças, que foram a Maria, mais nova, e o Tiago, mais velho. Entenderam, gente, como é que vai acontecendo aqui o processo que a gente vai identificando? O legal de a gente fazer tudo isso em uma cartolina é que ao lado da figura da pessoa, né, esse aqui é o pai, esse daqui é a mãe. Ao lado da figura da pessoa, a gente vai colocando a descrição, né? Então, por exemplo, aqui no pai a gente coloca, né, que cadê o que ele conta aqui sobre o pai? Ah, não, nesse slide ainda não apareceu. Mas aí a gente pode colocar aqui assim, ó. Pera lá. Vou colocar aqui mesmo. Ó, que eles morreram cedo, trabalhador, né? Adoecia muito. Tudo isso a gente vai colocando do lado da descrição do pai, que a gente vai tendo uma ideia melhor. Pronto. Aí eu vou copiar e colar, porque a situação da mãe é bem similar, né? Então, vou colocar aqui a mesma coisa. Os 2 morreram cedo, trabalhadores.
adoecia muito por conta do trabalho. O que mais ele falou? O que mais que ele falou da mãe, gente? Trabalhava em casa, né? A mãe trabalhava em casa, a mãe fazia doces. Aí a gente tem a opção. Se você perceber que tem muita característica e vai ficar, sabe, muito extenso, você pode ir anotando em uma folha à parte. Então a gente vai colocar aqui do lado das características das pessoas, as principais características que o contador está delimitando ali para você. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professora. Beleza. Então vamos continuar a história do Arthur. Enquanto o casal relata, né? Aí olha aqui, o avaliador vai montando o genograma em uma folha de flipchart. Gente, eu não sei o que é uma folha de flipchart. Não conheço essa folha. Eles falam de papel pardo também. Eu nunca ouvi falar de papel pardo. Então a gente trabalha com papel cartão, folha cartolina, papel 40, essas coisas, né? Beleza, aí ele perguntou para o Arthur qual era a idade dos irmãos, qual foi a época da morte dos pais, como que os pais se conheceram, se teve ritual de casamento, como que foi a união, né? A gravidez, inclusive, é outra coisa a se perguntar. Relação aqui não tem, mas com relação à gravidez, a sua gravidez foi planejada, né? Você tem essa informação? Às vezes é uma informação que é um pouco dura, mas que também é necessária, né? Como é que foi sua gravidez? Foi planejada, né? E etc. Todas essas informações a gente precisa ter. Onde que eles moravam, qual a relação com a família, as características culturais, quais as tradições da família, quais os ritos que vocês faziam, a família de vocês era religiosa, o que vocês costumavam fazer durante a semana, tudo isso. Quem foi que estudou, até qual série, qual dos irmãos tinha mais facilidade de aprender, qual que tinha mais dificuldade. Aí o Arthur, ele diz que ele não se lembrava muito dos avós, né? Nas questões que foram levantadas, ele não lembrava muito da história de vida dos avós. Porque, olha só o que ele fala, gente, prestem muita atenção. Segundo ele, pouco se conversava sobre essas coisas na família. Então percebam aí que... O que vocês percebem a partir da realidade? O que vocês percebem a partir dessa fala dele aí? A gente não conversa. Lembra que logo na primeira sessão, ele já falou assim, né? Passado é passado, a gente não precisa conversar sobre isso, vamos seguir em frente. E aí, gente, o que vocês perceberam até aí? Os avós eram falecidos? Não, os avós eram falecidos, mas o que vocês perceberam da questão da dinâmica familiar deles? Tem algum segredo de família, eu acho. Que mais? Eles não se comunicam muito entre si. Isso. Que mais, gente? Ignora as origens. Também. Pode ter um atrito na relação entre os pais e os avós dele. Também. Muita coisa aí. O que mais, gente, que vocês conseguiram perceber a partir disso que foi colocado? Nada mais, gente? Não perceberam mais nada? Cadê o resto do povo? Vocês estão pensando ou vocês não estão aqui? Bora, gente. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Que treinar o olhar clínico e interpretação é esse exercício aí. É a gente capturar coisas no ar, assim, sabe? Tem uma coisa aqui que não tá certa. Tem alguma coisa incômoda e isso a gente precisa avaliar e levar a fundo. Isso é interpretar.
botar em pauta aí este movimento criativo de observação. Nada mais, gente? Não observaram mais nada? Ai, que horror. Não observaram mais nada a partir desse caso aí? Da delimitação dele? Ele não respondeu a nenhuma dessas perguntas que foram feitas aqui que tá aparecendo no slide? Então, Ele não sabia. de acordo com a descrição do estudo de caso, se ele respondeu, não foi relatado, né? Se ele respondeu, não foi relatado. Mas, gente, olha só. Vou dizer pra vocês. Percebam que, primeiro, a família dele sempre trouxe uma sensação de instabilidade muito grande, né? Eram pais que viviam doentes, a irmã que teve pneumonia 2 vezes, né? Então, assim, percebam que era uma estrutura familiar, não é instável a palavra, frágil, entendeu? E aí vocês vão ver que ele vai pôr o nome na família, vocês vão perceber. A estrutura familiar é uma estrutura frágil, né? Fragilizada. Acho que fragilizada é melhor para definir. Em que o pai e a mãe viviam doentes, a irmã adoeceu, os irmãos tinham que trabalhar, não estudaram. Então foi uma família que ninguém estudou ali. Ele estudou só até a 4ª série. E lembrem, qual era o problema inicial, gente? Vocês lembram qual era a demanda inicial? De quem era? A dificuldade da Maria, dificuldade escolar. De quê? De ler e escrever, não era? A dificuldade dela era de ler e escrever. Então já vão captando aí, já vão entendendo a mensagem. Outra coisa, né? Vocês falaram que parece ter um segredo em família. Eu acho que a questão não é bem o segredo. Eu acho que não é bem o segredo, né? Acho que a questão é que não se comunica. Coisas de família, problemas de família são coisas que, né, não se comunicava, que todo mundo silenciava. Tanto que o próprio Arthur não sabe a história dos pais, não sabe a história de como que os pais conheceram, não sabe se eles estudaram, não sabe como é que foi a união, não sabe sobre nada. Então, Violeta, posso só fazer um comentário pessoal sobre isso? Claro, pode. Isso acontece muito quando a gente é criança. E aí, quando a gente passa a ser um pouco mais adulto, que a gente vai se preocupar com essas coisas. Por exemplo, eu lembro até hoje do dia que a minha irmã se tocou que a minha avó casou grávida da minha mãe. Uhum. A gente estava todo mundo no almoço em família. E aí, a minha mãe estava próximo dos 40 anos. E a minha avó ia fazer 40 anos de casada. Uhum. E aí a minha irmã, na hora que ela falou assim, ué, mas como assim? A minha mãe vai fazer 40 anos e você vai fazer 40 anos de casada, vó? Eu não acredito. Aí a minha irmã começou a chorar. E é basicamente isso. Tem várias situações e várias histórias que quando a gente é criança, a gente não percebe. Uhum. E quando vai se tornando adulta é que a gente vai conhecendo essa questão da família. Uhum. E isso, às vezes, é interessante por conta disso, né? Porque, assim, a pessoa aceita aquela história que está sendo contada para ela, ela não vai atrás, só que aí depois ela vai vendo o quanto existe, o quanto ela não conhece a família dela, sabe? Uhum. Mas Quanto ela não presta atenção na história. isso. Só que a gente tem que avaliar uma questão que é a seguinte, a gente tem que avaliar... Ai, pera, eu tô me ouvindo. Obrigada, Lorena. A gente tem que avaliar se esse não saber é justamente por conta de um constrangimento, né, que existe aí, que a gente tem outras preocupações, ou se é por conta de um silenciamento familiar, né? Porque às vezes o que acontece entre a família é que ninguém conversa sobre si mesmo, ninguém conversa sobre a história de vida. Por exemplo, famílias que optam por não dizer para a criança que ela é adotada, entende? Então é um contrato, é um silenciamento. É como se fosse um contrato familiar mesmo, que acontece muito, gente. Professora. Oi. Professora, é como se fosse uma omissão mesmo, né? Uhum, Porque até pode causar assim, um certo constrangimento. uhum. Porque às vezes a família omite para não ter que lidar com a situação da explicação também, para dar explicação para os filhos, Exatamente. para o familiar. Eu vou contar um caso para vocês que eu atendi há algum tempo atrás, né? Era uma moça, né, que ela procurou o serviço, né, e ela tinha um histórico de abuso sexual
muito extenso, né? E ela tinha muito medo, ela se sentia muito mal, né? Na realidade, a primeira demanda dela não era sobre o abuso sexual. A primeira demanda dela era que todas as vezes que ela estava frente a uma situação de conflito, que ela precisava se impor, etc., ela não conseguia, ela chorava, ela ficava nervosa, aí ela corria para se esconder, né? E ela não tinha falado de histórico de abuso sexual, nada disso, né? Nas primeiras sessões. Depois de um tempo, né, quando ela foi ganhando confiança, etc., que ela contou que ela tinha sido abusada sexualmente. Na verdade, foi sexualmente, mas não foi consumado, né? Foi tocado nas partes íntimas dela quando ela era criança. E aí isso já diz muito. Porém, na família dela, conforme foram passando as sessões, ela foi trazendo muitos e muitos casos de abuso que tinham acontecido com a irmã dela, que um dos maiores medos dela era que a irmã dela tivesse sido abusada também. Ela contou de tias, né? E o contrato familiar era que aquilo não poderia ser exposto. Então, por exemplo, se alguém ia lá e ia falar, ela falou pra mãe que ela foi abusada, inclusive foi por um dos padrastos dela. Ela falou pra mãe que ela tinha sido abusada e a mãe falou, não, mas já passou, não vai acontecer de novo, mas não fala pra ninguém, né? Porque pode causar mal para as pessoas, pode causar mal para você, né? Todo aí um silenciamento, e que a mãe também já tinha passado. E a mãe, ela pede para a filha se silenciar, dizendo, eu também já passei por isso, mas passa. É só a gente esquecer, a gente botar outras coisas na cabeça, né? A gente optar por outras coisas para não pensar nisso e passa. Então, esse silenciamento foi sendo repassado geração por geração, porque a avó também já tinha sido vítima de abuso sexual. Então percebam que os membros da família sabiam quem já tinha sido abusado, quem não tinha sido abusado, né? Então houve um contrato ali familiar de silenciamento. Eu não lembro agora se a mãe pediu para ela ficar quieta, mas eu acho que não foi o caso. Eu acho que foi uma questão de, olha, para passar essa dor, o que você faz? Você finge que ela não aconteceu. Você coloca para dentro, né? Você se esconde. E isso dizia muito sobre as reações que ela tinha frente a conflitos que ela estava vivenciando no dia a dia, né? Às vezes tinha uma pessoa, e era sempre com homens. Era incrível que todos os conflitos que ela tinha, que ela se tremia, eram todos com homens. E aí, toda vez que, por exemplo, uma briga de trânsito que tinha e o cara começava a brigar com ela, mesmo ela tendo a razão, ela não conseguia, ela começava a chorar, ela queria ir embora, ela queria sair correndo, né? Então, assim, às vezes vem de um constrangimento, né? De algo mais simples, mas a gente precisa perceber, de alguma forma, quando que não é um contrato familiar de silenciamento, e esse contrato e essa pessoa que está trazendo isso, que está apresentando alguma coisa, está sendo o sintoma da família. Nesse caso aí, a Maria está sendo o sintoma da família, né? Ela está apresentando uma dificuldade ali que diz respeito à estrutura familiar dela. Então, nesse caso aí, por exemplo, o Arthur, uma das primeiras coisas que ele fala é, a gente não fala sobre isso, passado é passado. E aí ele vem e relata que o pai dele falava exatamente a mesma coisa, né? Que ele não sabe da história da família dele porque ninguém falava essas coisas de família, a gente não precisa conversar. Então, percebam que no caso do Arthur, existe um silenciamento contratual, né, onde houve um contrato silencioso entre os membros da família para que isso não fosse conversado, não fosse repassado. Mas ainda tem plot twist nesse caso, viu, gente? Aguardem. Então, olha só, aí o avaliador pediu para que o Arthur conversasse com seus irmãos mais velhos. Ó, aqui ele fala que os irmãos eram mais velhos, para tentar descobrir mais informações. Quando chega na próxima sessão, o Arthur, ele conseguiu, com o irmão mais velho, a foto da família materna dele, por parte de mãe. Era uma foto antiga, 1920, e ali aparece um tio que morreu quando era bebê. Guardem essa informação, gente. O Arthur, ele teve um tio que morreu quando bebê, e aí ele disse que isso era muito comum na época, os bebês morriam. Percebam que é isso que ele fala sobre esse tio. Ele nem sabia que esse tio tinha morrido. Então, olha só como o contrato de silenciamento da família é esse. Ninguém fala, ninguém conversa sobre. Guardem essa informação. Sobre o pai, não conseguiu descobrir nada sobre o pai. Porque o pai era o quê? Muito
falado. E a família dele era de outro estado. O pai dizia que, olha só, ele simplesmente, o Arthur, na primeira sessão, repetiu a mesma frase que o pai dele trouxe. Olhar para o passado não garantia o sustento. Era uma família muito trabalhadora, né? Então percebam que existe um abafamento de questões interiores, né? Vamos trabalhar, porque para isso que a gente precisa sustentar a família. E para trabalhar bem, a gente não conversa sobre assuntos pessoais. O avaliador investiga detalhes e registra essas informações, confirmando a hipótese de que está diante de uma família que apresenta dificuldades para falar sobre alguns temas, possivelmente dolorosos. O avaliador pergunta se gostaria de dar um título à família. Olha o título que ele dá: Fortaleza, né? Percebam que eu tinha falado algum tempo atrás que a família me parecia ser uma família muito fragilizada por conta da situação financeira, falta de estudo, pobreza, doenças, né? E aí o título que ele dá é Fortaleza. Voltando para o nosso genetograma, né? Cadê? Então, agora a gente vai subir um pouco mais, porque a gente já descobriu. Então aqui, a avó, o avô dele, né? Também já morreram, os dois. Desses aqui, eles tiveram os pais, o pai do Arthur. Agora deixa eu só voltar o relato para ver se era só um filho ou não. Ah, era da família materna. O irmão, o tio que ele não conhecia e que morreu era da família materna. Porque os irmãos do pai ele não conhece, não sabia sobre. Né? Então aqui, da família Peraí, não, são dois, calma. Agora eu me confundi aqui. Calma aí, calma lá. Eu desenho esse aqui mais no canto. Então a gente tem aqui os avós paternos. Vou colocar AP, não é de avaliação psicológica não, viu, gente? São os avós paternos que geraram o pai do Arthur, que a gente não sabe se tem irmãos porque não tem no relato. E aqui a gente tem os avós maternos do Arthur. Também já morreram. Avós maternos. Que geraram a mãe do Arthur. Mas não só a mãe, né? Opa, eu errei aqui. Porque, cadê? Eles geraram outra criança, né? Um tio dele, por parte de mãe, que faleceu. Então, vamos acrescentar esse tio aqui na história. Então, a gente tem aqui a mãe do Arthur e esse tio que faleceu. E o tio faleceu bebê, né? Se o tio faleceu bebê, provavelmente foi por conta de alguma doença, né? Os bebês, como é? Ele disse que os bebês morriam, né? Então, se foi por conta de alguma doença, a gente pode colocar aqui doença clínica. Vamos supor que foi por alguma doença. Pode ter sido por complicação do parto? Pode ter sido. Mas vamos colocar que foi por doença clínica. Aí esse ladinho aqui é preto, né? Quando é morte por doença clínica. E o X. O X para dizer que ele morreu. Aí, esses aqui são os pais do Arthur. Esse aqui é o pai, esse daqui é a mãe. Esse daqui é a mãe. Aí eles se juntaram, casaram, né? Tiveram os 4 filhos que a gente tinha visto. O pai e a mãe do Arthur também faleceram. E na realidade ele não fala direito sobre como foi que os pais dele faleceram, né? Só fala que faleceram porque eles adoeciam muito. Então a gente não tem certeza se... Ai, meu Deus, minha setinha sumiu de novo. Puxa vida. A gente não sabe se eles faleceram por conta de doença, se foi... Não foi de velhice, porque a Florinda falou que eles faleceram cedo. Então não foi de velhice. Mas se não foi de velhice, foi de doença, né, gente? Então... Mas aí eles tiveram quem? Eles tiveram os irmãos,
né, os 3 irmãos do Arthur, os quadradinhos, e uma irmã. Todos os irmãos dele são vivos. Ele não falou nada sobre os irmãos dele terem morrido ou não. E aqui é o Arthur que casou com a Florinda. Arthur casou com a Florinda e tiveram os 2 filhos, a Maria e o Tiago. Maria, Tiago. Vocês entendem? Ah, sim, detalhe, né? Que esse irmão aqui, ele morreu e era segredo de família que ele tinha morrido. Então a gente vai colocar um cadeadinho aqui, ó. Do lado desse irmão que faleceu, a gente coloca um cadeado. Por quê? Se nem o Arthur sabia dessa história, então era segredo de família. Então, e aí o nosso desenho já vai ficando mais amplo. E detalhe, né, gente, que essa daqui é da estrutura familiar do Arthur. Aqui do lado esquerdo vem a da Florinda, né, que eu não vai dar pra desenhar, porque vai demorar 2 anos pra eu conseguir desenhar a estrutura toda. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vocês estão conseguindo entender como é que eu tô fazendo? Sim, professora. Sim. Tô desenhando aqui também. Tá bom. Então vamos lá, pessoal, continuando. Então a gente já entendeu a história do Arthur e agora vamos para a história da Florinda. A terceira etapa, e detalhe, a gente já está na etapa 2, né? Sabendo um pouco mais da história de vida do Arthur. Percebam aí que aconteceu mais de uma sessão. E aí isso vai dar necessidade, né? Se você percebe que vai precisar de mais de uma sessão para realizar isso, não tem problema nenhum. Você vai levando o quanto precisar. A etapa 3 vai acontecer a mesma coisa. Você vai perguntar da estrutura familiar, né? Do lado materno agora. Nesse caso, como o Arthur foi primeiro, agora é a vez da Florinda. Vamos ver o que aconteceu. A Florinda disse que ela é de uma família que trabalhava na pedreira. O pai, o irmão mais novo, trabalhavam. Ela, a mãe e 2 irmãs cuidavam da casa. Então, olha só, a Florinda tem o quê? 3 irmãos, né? Então, ela tem um irmão mais novo e mais 2 irmãs. As mulheres não podiam trabalhar na pedreira, ainda que Florinda desejasse ajudar a família. Ela sempre quis estudar, ela fez o supletivo e terminou o ensino médio. Ela disse que a vida era difícil, mas que eles conversavam bastante. Tá vendo? Ó, já tem uma diferença entre as 2 famílias, especialmente entre as mulheres. Ela morava junto com uma tia paterna que adorava contar histórias de sua época. A tia esteve casada por 1 ano só. A tia casou e o marido dessa tia era alcoólatra e morreu por conta de um acidente de trabalho que ele teve na pedreira. E aí, depois disso, essa tia nunca mais casou e foi essa tia paterna que ajudou a cuidar da Florinda e dos seus irmãos. Prestem atenção na história. E aí, o avaliador ele pergunta para a Florinda: e aí, como é que foi a morte desse tio, né, com quem sua tia casou? Como é que foi para a família? Aí a Florinda diz que ela não lembra. A mãe conta que eles eram imigrantes italianos. Sobre a mãe. Conta que eram imigrantes italianos, a mãe e o pai trabalhavam no comércio. O avaliador pede para que ela converse com a sua mãe, que ainda é viva, para saber como é que foi a morte desse padrasto. Então, gente, olha só que interessante. Na família do Arthur aconteceu a mesma coisa, né? Teve uma morte aí que foi silenciada, que ninguém falava sobre, né? Que ninguém conversava sobre. E na família da Florinda teve a mesma coisa. É uma morte que foi silenciada e que também ninguém conversou, ninguém expôs, tanto que ela não lembra de nada. Aí a Florinda veio no próximo atendimento e ela disse que a tia ficou muito mal durante o luto e apegou muito a ela, se apegou muito a Florinda para superar a dor. A mãe e a tia não falavam sobre o assunto diretamente, mas a mãe contou uma coisa para ela, que a mãe designou os cuidados da Florinda para a tia, porque ela estava com pena da tia, então meio que ela quis ocupar, né, a tia, a cabeça da tia, então toma essa criança aqui para você cuidar. E aí, por isso que ela é apegada muito à tia. E essa tia também não tinha filhos, era viúva. A tia morreu 2 anos antes da Florinda ir para a cidade.
A Florinda chorou pela morte da tia durante a sessão, falou que sentia muita falta dela e do pai dela, que morreu há 5 anos, ele era bem velhinho, então morreu de velhice. A Maria, quando escuta, a Maria estava brincando nesse momento lá com os brinquedos que tem no consultório. Nesse momento, a Maria viu que a mãe estava chorando, correu para o colo da mãe e o Tiago continuou brincando. O avaliador aproveitou para incluir as crianças ali na narrativa e perguntou para as crianças se elas sabiam dessa história, sabiam o que tinha acontecido. E as crianças disseram que não conheciam. O Arthur disse que é difícil e que o melhor é não falar. Olha, de novo essa questão do não falar. É melhor não falar, é melhor a gente ocupar a cabeça, é melhor a gente fazer outra coisa. Aí ele disse, pois precisam de um tempo. O avaliador respeita o tempo da família, né? Claro, você vai fazer os apontamentos, né? Você vai respeitar, você não vai dizer, tem que falar. Não, mas para acontecer o tratamento você tem que falar. Não, você vai respeitar, mas você vai apontar. Olha, perceba que aí tem uma coisa em comum entre as duas histórias, né? Tem um silenciamento aí, tem um silêncio quanto a assuntos tristes, quanto a morte e luto e etc. Ainda não vê o plot twist, gente, vocês vão ver. E ela solicita que a Florinda dê um título à família e a Florinda diz que o nome da família dela é Luta. Na etapa 4, gente, na etapa 4, o que a gente faz? Na etapa 4, aí a gente vai falar do casal em si, da família. Porque até então, a gente está falando da estrutura familiar de cada um deles separado, né? Mãe, os avós, irmãos, etc. Agora a gente vai falar do núcleo familiar que está ali presente. E é nesse momento que a gente vai encaixar melhor as crianças, adolescentes que estiverem ali, etc. Aí a gente vai perguntar, né? Pede para ele trazer foto da família, álbuns, músicas, vídeos, o que eles tiverem para contar a história da família deles, né? Como que vocês se conheceram? Como que vocês casaram? Como é que foi esse processo de apaixonamento, né? De enamoramento? A gravidez das crianças, como é que foi? Foi difícil? Teve alguma complicação? Nasceu prematura? As crianças têm alguma questão, né? Tem algum problema? Tem algum transtorno, alguma deficiência? Como é que foi para vocês lidar com isso? Né? Então, tudo isso é explorado nessa 4ª etapa, em que a gente conversa sobre esse núcleo familiar em si. Né? Aí, a Maria e o Tiago mostram a foto do casamento dos pais, contam que eles se conheceram em um baile que foi amor à primeira vista. Todos riem. A Florinda tinha uma colega que conhecia o primo do Arthur. Eles foram apresentados e desde então estão juntos. O avaliador pergunta o que mais chamou a atenção um no outro. A Florinda diz que o Arthur era certinho e provavelmente trabalhador. O Arthur conta que Florinda era a moça mais linda do baile e tinha um olhar forte. E aí, olha só o plot twist. O Tiago, o filho mais novo, ele levou uma foto escondida pro consultório. E aí, nessa foto tá o Tiago, bebezinho, a Maria, com 5 anos de idade, e outra menina que aparentava ter 7 anos, estava na foto também. E aí eles contam que essa foto foi do batizado do Tiago. O Tiago era bem nenenzinho. E eles detalham o evento. Só que ninguém fala dessa outra criança. Essa outra criança desapareceu dos relatos. E o avaliador percebe isso e pergunta sobre a menina. Ninguém fala nada, silêncio. Ele busca confirmar se a família percebia que existia aí um padrão transgeracional das duas famílias, inclusive, desse silenciamento dos temas difíceis e que isso estava se repetindo, né? E aí o Tiago, o irmãozinho mais novo, pega e fala: a Mana morreu. A Florinda retoma a fala do início do processo, disse que lembra que logo lá na primeira sessão ela falou que tinha um segredo de família que ela não queria contar agora, mas que tinha, né? E aí ela disse que tinha medo de falar, mas que o filho mais novo estava pronto para relatar, então ela se sente confortável para falar sobre isso, né? Olha só, ele trouxe escondido a foto, ela não sabia que o filho tinha trazido a foto escondido. Então percebam aí que os pais eles silenciam, mas as crianças sentem,
né? Que eles falam que silenciar é o melhor, é a melhor forma de lidar, mas as crianças sabem que existe um elefante branco ali entre a família que não está sendo exposto. E aí a Florinda, a Florinda fala, o avaliador concorda, pergunta aos demais o que acham da fala, se todos conseguiriam falar sobre o assunto. O Arthur fala que a filha morreu daquilo que suas irmãs haviam sobrevivido, pneumonia. Olha aí, gente, percebam que é uma estrutura, toda... E detalhe, gente, esse caso é real, tá? Esse caso clínico é real. Então, percebam que tem uma linha histórica e transgeracional, né? Tanto de adoecimento, como é que o Arthur se sente sabendo que as irmãs dele também tinham passado por esse mesmo processo de adoecimento. Ninguém sabe do que os pais dele morreram. Será que foi de pneumonia também? A filha dele, mais velha, morre também de pneumonia. Adoece e morre. E ela tinha 9 anos quando isso aconteceu. Todos da família choram. Eles não conversam sobre o assunto. Os filhos participaram do velório, mas nunca mais ninguém visitou o túmulo da irmã e nunca mais falaram sobre essa irmã, a Luísa. O Arthur disse que a filha dele era muito magrinha, comia pouco, se sentia muito mal quando pensava nisso, mas que insistia para que ela comesse. Ela foi internada, ficou 10 dias hospitalizada, sendo encaminhada para a UTI um dia antes de morrer. Aí a Florinda, percebam aqui que tem uma culpa também, né? Ela fica se culpando. Será que não deveria ter ido antes para a UTI? Será que ela sabia que tinha algo errado com a filha? Então, gente, olha, percebam que até mesmo na doença, né, tem um adoecimento, mas existe aí um contrato de silêncio, né? Ninguém fala, tá doente, ela sentia dor, mas ninguém leva para o hospital, ninguém fala sobre isso, né? É quase uma fantasia infantil. É aquela fantasia infantil mágica, né? De que se a mãe não tá lá na frente, né? Se você bota a mão no olho da criança, a mãe some, né? É essa fantasia mágica que a gente percebe aí, né? Que se não fala do problema, se a gente não pensa no problema, ele some magicamente. Então, percebam que isso é levado, inclusive, para as questões físicas familiares. Aí o avaliador acolheu a demanda da família, ele aponta novamente sobre essa questão, né, de ter aí uma dificuldade sobre falar sobre esses temas difíceis, e já temos a relação com a questão do sintoma da Maria. Porque percebam, gente, que tanto a escrita quanto a leitura dependem do quê? Dependem do quê, gente, inicialmente? Me digam aí. Do que a escrita e a leitura dependem? Exatamente, Thaisa. Comunicação. Se a criança, ela aprende que ela não pode falar sobre determinadas coisas, porque a criança, ela aprende sobre o mundo, sobre a vida, falando, conversando, se comunicando. A leitura e a escrita são processos que dependem inicialmente de comunicação. Se existe uma falha comunicativa dentro do núcleo familiar dessa criança, como que essa criança vai desenvolver, conseguir aprender habilidades de uma estrutura que ela não pratica, né? Não pratica em casa. Ou então, porque a comunicação, ela também serve no direcionamento de emoções. Então, assim, a Maria está falando aí, né, está demonstrando uma sintomatologia familiar que ficou muito explícita aí para todo mundo. E aí, gente, vocês entenderam qual é a importância do genograma? Percebam que o genograma, o mais importante do genograma não é o desenho em si, né, mas o que vai sendo, né, trazido à tona a partir do genograma. Por conta desse desenho familiar, a família em si consegue ter uma visualização mais explícita, mais clara de processos que podem ter acontecido em gerações anteriores, né? E isso cabe, professora, mas isso é muito psicanalítico. Não necessariamente. Vamos lembrar, por exemplo, da psicologia comportamental, que fala de histórico de aprendizagem. Então, se você aprende durante a sua infância que é assim que tem que ser, é isso que você vai repassar, porque essa é a forma que você aprendeu a lidar com aquele processo, entendeu?
Então, novamente, a questão do genograma, né, o desenho não é mais importante, mas o desenho ele é uma ponte para que haja aí um estabelecimento, uma visualização da dinâmica familiar e como isso pode estar afetando no problema, na questão atual que aquele paciente está apresentando. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Dúvidas? Querem falar alguma coisa aí a respeito? O que vocês estão achando? Professora, Oi. eu tenho um exemplo. Uhum. Pode falar. Eu tenho um exemplo. Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. A gente tinha uns vizinhos, né, em que era uma família, né, de vó, mãe e filha, né. E aí a avó, ela era um pouco... E a mãe era agressiva com a menininha. E a menininha, ela era agressiva com o cachorro. Uhum. Então, dava pra ver essa dinâmica familiar como perpassa, né? Por exemplo, a questão da violência, né? De você Sim. de você gritar com o cachorro. É o que ela aprende. Uhum. É exatamente isso. É o caso que eu estava contando da minha antiga paciente, né? Que a questão do silenciamento do abuso sexual era familiar, né? Esse medo da denúncia, esse receio de piorar a situação, de ter um confrontamento, era perpassado entre os membros da família ali. Então, ela era o sintoma de algo que era muito maior, de uma estrutura. Então, dentro dessa entrevista familiar, né, desse genograma, a gente consegue verificar mais profundamente esses aspectos aí que podem estar influenciando no comportamento que a pessoa está apresentando ali naquele momento e pode ser que não seja dela especificamente. Inclusive, gente, assim, e eu já falei isso pra vocês quando a gente falou de diagnóstico infantil. A maioria das vezes, quando o pai traz que a questão é a criança, a criança na realidade, a maioria das vezes ela só está levando para cima, ela só está externalizando algo que diz respeito ao núcleo familiar dela, diz respeito a uma situação contextual. Mas é claro, percebam que essa criança, ela passou por avaliações cognitivas antes, né? Porque poderia ser que o problema dela de ler e escrever fosse algo, por exemplo, um déficit de atenção, um transtorno de atenção e hiperatividade, poderia ser alguma deficiência cognitiva, algum atraso cognitivo, poderia ser tudo isso. Mas isso foi descartado, né? Porque foram realizadas avaliações antes. Foi descartado porque não deu nenhuma alteração ali que deveria ser levada em consideração. Então, antes da gente passar para a próxima etapa, né, que a gente já vai falar de integração de dados, a gente vai falar de devolutiva, posso ter uma cola dos desenhos na sessão? Pode sim, Mayara, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Pode sim, não tem problema. Mas isso vem com a prática. Não que eu seja uma grande prática até porque eu nunca fiz, gente. Inclusive, estudando para dar essa aula para vocês, eu comecei a relembrar os pacientes que eu tô atendendo agora e eu parei para pensar nos 3 assim que dá para fazer um genograma. Na realidade, eu acho que eu tive experiência com genograma durante a graduação, só que foram através de estudos de caso, né? A professora dava, foi até a professora Socorro que deu pra gente. A professora dava estudos de caso pra gente e a gente fazia o genograma em casa, tudo bonitinho. Mas experiência física, assim, até por conta da pandemia, né, é um pouco difícil. E na realidade, não só por conta da pandemia, mas por conta da estrutura do ambiente que tem que ter. Porque perceba que para você fazer uma entrevista familiar, né, você tem que ter uma sala preparada para isso, com brinquedos, para que se tiver criança, essa criança também participe, mas que ela não fique dispersa, né? Então tem todas essas possibilidades, tá bom? Gente, vamos fazer um intervalinho. Ainda tem algumas coisas para passar para vocês. Vamos fazer um intervalo. Como já são 4h08, 20 minutos de intervalo, 4h30 a gente retorna, tá bom? Tá bom, gente? Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui, ó. 16h30. Violeta. Oi?
Você viu que eu mandei um e-mail com a gravação da aula? Vi sim, Thaisa, vi sim. Inclusive. Já baixou? Não, ainda não, mulher. Ainda não, porque eu tô organizando no YouTube agora que eu consegui postar a aula até o dia 23 de agosto. Aí amanhã eu tô querendo colocar do dia 23 até hoje. Beleza. Aí quando tu abrir e baixar,